E agora atenção para a gente falar de um assunto delicado, outro assunto, né? Mas esse tem feito parte da rotina de muitas famílias brasileiras. Como é que a gente faz para proteger nossas crianças, nossos adolescentes, desses chats que são gerados por inteligência artificial? A discussão veio à tona depois que uma família nos Estados Unidos decidiu processar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. O motivo? Eles alegam que o filho morreu após manter várias conversas com a chamada IA. Imagine você navegando na internet e de repente se depara com uma notícia trágica. Um jovem americano aparentemente comum, cheio de sonhos pela frente, acaba tirando a própria vida. O motivo? Meses de conversa com uma inteligência artificial. Esse jovem buscava respostas, buscava alguém que o escutasse. Ele fazia perguntas delicadas, dolorosas, sobre mutilação, sobre formas de como acabar com a própria vida. E em vez de receber palavras de encorajamento, em vez de encontrar uma voz que o chamasse à vida, encontrou instruções, encontrou uma máquina que, sem filtro, sem amor, sem compaixão, começou a sugerir caminhos de destruição. Uma máquina que deveria apenas responder perguntas acabou se tornando cúmplice de uma tragédia. E aqui surge uma grande questão: como é possível que alguém, em pleno século XXI, cercado por tanta tecnologia, cercado por tantas facilidades, acabe se sentindo sozinho, tão perdido, a ponto de confiar mais em uma máquina do que em pessoas? Essa é a realidade da geração que vivemos. Uma geração que fala com celulares, que conversa com aplicativos, que se aconselha com robôs, mas que muitas vezes não encontra um amigo verdadeiro, não encontra um ouvido humano disposto a escutar, não encontra alguém que ore por ela. Vivemos no tempo da conexão digital, mas também no tempo da maior solidão já registrada na história. E é nesse vazio que o inimigo encontra espaço para plantar ideias de morte. Queridos irmãos, precisamos entender uma verdade espiritual. Todo ser humano tem dentro de si um vazio, e esse vazio não pode ser preenchido com dinheiro, não pode ser preenchido com fama, não pode ser preenchido nem com a tecnologia mais avançada. Esse vazio é do tamanho de Deus. O jovem dessa reportagem não buscava apenas informação, ele buscava acolhimento, ele queria ser ouvido, ele desejava respostas para sua dor. E aqui cabe uma reflexão: quantas pessoas ao nosso redor estão da mesma forma? Talvez você conheça alguém que sempre sorri, que posta fotos felizes, mas que por dentro está em pedaços. Talvez seja um colega de escola, um vizinho e até mesmo alguém da sua família ou da sua igreja. Pessoas que até estão cercadas por gente, mas se sentem profundamente sozinhas. A Bíblia já nos mostra essa realidade. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, o homem mais sábio da terra declarou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele tinha riquezas, tinha sabedoria, tinha reconhecimento, mas sentia que tudo era vazio.
sem Deus. Esse vazio leva as pessoas a buscarem respostas nos lugares errados. O jovem da nossa história buscou numa máquina. Outros buscam nas drogas, outros buscam no álcool, outros buscam em relacionamentos passageiros. Mas todos acabam chegando à mesma conclusão. O vazio continua. A inteligência artificial, que tantos chamam de o futuro, não é boa nem mais si mesma. Ela é apenas uma ferramenta, assim como a internet, a televisão ou até mesmo o livro impresso. O problema não está no objeto, mas no uso que se faz dele. Uma IA pode responder perguntas, pode gerar textos, pode até simular uma conversa amigável, mas ela não tem coração, não tem alma, não tem empatia verdadeira. Ela pode falar sobre morte sem tremer, pode sugerir destruição sem sentir dor, porque afinal não sente nada. E aqui está o perigo. Quando alguém em sofrimento conversa com uma IA sem filtros, ela pode acabar recebendo respostas frias, perigosas e até mesmo mortais. O que deveria ser apenas uma tecnologia para ajudar em tarefas se transforma em uma falsa conselheira. E a Bíblia já nos alerta sobre ouvir conselhos errados. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, lemos: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem anda em busca de conselhos no lugar errado corre risco de destruição. Foi o que aconteceu com Roboão, filho de Salomão. Quando assumiu o trono, ele teve a oportunidade de ouvir conselheiros mais velhos, homens de experiência, mas preferiu e jovens inexperientes. O resultado, o reino se dividiu. Da mesma forma, muitos hoje estão ouvindo máquinas em vez de ouvir a palavra de Deus. Estão confiando em algoritmos em vez de confiar no Espírito Santo. Precisamos refletir sobre algo muito sério. As palavras têm poder. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que ao que falamos, o que ouvimos, o que internalizamos, tem o poder de gerar vida ou de gerar morte em nós. Se uma máquina fala de destruição, pode despertar pensamentos destrutivos. Se um amigo fala palavras de encorajamento, pode despertar esperança. Tiago, em sua carta, compara a língua a um pequeno leme que controla um grande navio. Pequenas palavras podem direcionar grandes destinos. Esse jovem americano, infelizmente, foi direcionado por palavras sem vida, palavras frias, palavras sem Deus. Mas nós temos acesso à palavra da vida. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas diante de letras, você está diante de palavras vivas, que curam, que libertam, que transformam. O caso desse jovem
não é isolado. Ele representa milhares de outros que estão perdidos em suas próprias dores, navegando em busca de conselhos. E aqui precisamos abrir os olhos. A batalha não é apenas psicológica, mas espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, por trás da frieza de uma máquina, por trás da solidão de um quarto fechado, o inimigo tenta sussurrar: não tem saída, acaba com a sua vida. Mas Cristo declara o contrário: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Falamos aqui de um jovem que perdeu a vida depois de ouvir instruções erradas de uma máquina sem alma. Agora vamos olhar para a Bíblia e perceber que essa realidade não é tão distante quanto parece. Desde os tempos antigos, homens e mulheres já precisavam decidir a quem ouvir: a voz de Deus ou as vozes do mundo. E acredite, quando as pessoas escolheram ouvir o conselho errado, os resultados foram trágicos. Um dos exemplos mais marcantes está na vida do rei Saul. Saul começou sua trajetória como escolhido de Deus. Foi ungido por Samuel. Teve experiências grandiosas, mas pouco a pouco foi se afastando da obediência. Chegou um momento em que Deus não respondia mais ele, nem por seus sonhos, nem por profetas, nem pelo Urim. Saul estava desesperado, com medo do exército dos filisteus. E o que ele fez? Em vez de buscar arrependimento, em vez de clamar pela misericórdia do Senhor, decidiu procurar uma voz proibida. Ele foi até uma médium, uma feiticeira em Endor. Ali Saul buscou orientação nas trevas. Esse episódio nos mostra o quanto o ser humano é capaz de se perder quando não encontra a resposta imediata. Saul não queria esperar, não queria se humilhar, queria apenas uma solução rápida. E ao buscar conselho nas trevas, encontrou apenas condenação. Isso é muito semelhante ao que vemos hoje. Pessoas que, em vez de esperar no Senhor, vão em busca de respostas rápidas em horóscopos, em cartas, em gurus da internet, até inteligências artificiais. Mas assim como Saul, acabam ouvindo palavras de morte e não de vida. Outro exemplo está no reinado de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão assumiu o trono, o povo veio até ele pedindo alívio dos pesados tributos que Salomão havia colocado. Roboão tinha diante de si duas opções. Primeiro, ouvir os anciãos, homens experientes, que lhe aconselharam a ser bondoso e servo do povo. Segundo, ouvir os jovens da sua geração, que lhe disseram para aumentar ainda mais o peso sobre o povo, para mostrar autoridade. Infelizmente, Roboão desprezou o conselho dos mais sábios e escolheu ouvir aqueles que não tinham visão espiritual. O resultado? O reino se dividiu. A casa de Davi perdeu 10 tribos. Uma decisão errada
Um conselho errado trouxe consequências para toda uma nação. Da mesma forma, hoje muitos estão ouvindo os jovens conselheiros modernos, influenciadores que falam sem temor a Deus, algoritmos que só repetem o que foi programado, ou até inteligências artificiais que não sabem discernir o bem do mal, e o resultado continua sendo divisão, destruição e sofrimento. Mas a Bíblia também nos mostra o lado oposto, mostra homens e mulheres que, diante das mesmas pressões, decidiram buscar a voz de Deus e encontraram vida. Davi, enquanto Saul consultava uma feiticeira, Davi consultava ao Senhor. Em diversas batalhas, Davi perguntava: devo subir contra os filisteus e entregar-me-á nas mãos deles? E o Senhor respondia. Essa diferença explica por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E Saul terminou em derrota. Daniel, no exílio da Babilônia, Daniel não buscou orientação nos adivinhos do rei. Pelo contrário, ele se colocou em oração, buscando misericórdia diante de Deus. E foi através da revelação divina que interpretou sonhos e se destacou no reino. Neemias, diante da notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, Neemias não correu para buscar conselhos humanos. Ele chorou, jejuou e orou diante do Senhor. E foi nessa busca que recebeu estratégia para reconstruir uma cidade inteira. Esses exemplos nos mostram algo claro. Quem busca conselho em Deus encontra vida. Quem busca em fontes erradas encontra morte. Agora trago essa reflexão para os nossos dias. A geração atual tem um excesso de vozes, notificações, vídeos curtos, podcasts, opiniões em redes sociais, conselhos de aplicativos, algoritmos que sugerem o que você deve ver, ouvir e até pensar. E no meio de tantas vozes, muitos jovens acabam dando mais atenção a máquinas e robôs do que à voz de Deus. Mas lembremos das palavras do Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O segredo da felicidade não está em ouvir qualquer conselho, mas em meditar na lei do Senhor. A máquina pode até falar, mas só a palavra de Deus liberta. Quando pensamos no caso desse jovem americano, precisamos reconhecer algo. A máquina até respondeu, mas não salvou. Ela até falou, mas não amou. Ela até deu informação, mas não deu vida. E isso nos leva a uma grande reflexão. A inteligência artificial pode até impressionar, pode até ajudar em tarefas, mas nunca poderá substituir a palavra de Deus, nem a presença do Espírito Santo. Uma inteligência artificial tem suas limitações. Ela não tem coração. Uma IA pode simular emoções, mas não sente nada. Ela pode escrever mensagens de apoio,
mas não tem empatia verdadeira. O ser humano foi criado à imagem de Deus, com capacidade de amar, chorar, se compadecer. A máquina, não. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse mandamento é impossível para uma máquina cumprir. Só quem tem alma pode se compadecer do outro ser humano. Segundo, uma inteligência artificial não tem discernimento espiritual. Uma IA, ela responde com base em dados. Se ela encontra informações erradas ou destrutivas, pode repeti-las sem filtro. Ela não discerne entre a vida e morte, entre bem e mal. A palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba a diferença. Enquanto a IA não discerne nada, a palavra de Deus discerne até as intenções mais profundas. E terceiro, uma inteligência artificial não tem esperança. Se você perguntar a uma IA sobre o futuro, ela pode trazer previsões, estatísticas, análises, mas não pode oferecer esperança. Ela não pode dizer: Deus vai cuidar de você. Ela não pode declarar: há um céu preparado para os que creem. Ela não pode garantir: a alegria vem pela manhã. Isso só a palavra de Deus pode nos dar. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança não vem de algoritmos, mas do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Veja que enquanto a tecnologia mostra suas falhas, a Bíblia se levanta como fonte eterna e suficiente. A palavra consola, a palavra guia, a palavra transforma. E queridos jovens, entendam algo. A geração de vocês está crescendo cercada de telas, aplicativos, assistentes virtuais, mas nada disso substitui a comunhão com o Senhor. Você pode perguntar qualquer coisa para uma IA, mas só a Bíblia te dará a resposta que liberta. Você pode conversar horas com um aplicativo, mas só o Espírito Santo pode consolar a sua alma. Você pode ouvir milhares de vozes na internet, mas só a voz do bom pastor te leva para a vida eterna. Pergunto: que voz você tem escutado? A voz fria das máquinas ou a voz do bom pastor que chama pelo seu nome? Até aqui temos falado da tragédia de um jovem que buscou em uma máquina o que só Deus pode dar. Agora precisamos fazer uma pergunta direta: e onde estava a igreja? Não estou falando apenas da congregação local daquele rapaz americano, mas da igreja como corpo de Cristo no mundo. Onde estamos nós
enquanto milhares de jovens estão clamando por respostas e encontrando apenas máquinas. Onde estamos nós, enquanto uma geração inteira está mergulhada na solidão digital? A resposta não é simples, mas é urgente. A igreja precisa voltar a ser a voz profética e acolhedora que Deus a chamou para ser. Jesus fala em Lucas capítulo 5, versículo 31. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. E veja que a igreja, ela é chamada para servir, para ser como um hospital espiritual. A igreja, ela não foi chamada para ser um clube de pessoas perfeitas, mas esse hospital de almas feridas. Se o mundo está cheio de jovens quebrados, a igreja precisa estar de portas abertas para receber, curar, acolher. Infelizmente, muitos jovens não encontram esse espaço. Alguns chegam à igreja e logo são julgados pela aparência, pelo jeito de falar, pelo estilo de vida. Resultado: em vez de permanecerem no corpo de Cristo, se afastam. E quando a igreja não ocupa o espaço de cuidado, o mundo ocupa com alternativas falsas, gurus da internet, influenciadores sem valores, ou até máquinas que não discernem vida de morte. A igreja, ela precisa ser como uma família espiritual. Um dos maiores problemas da nossa geração é a falta de relacionamentos profundos. Muitos jovens vivem conectados a centenas de pessoas online, mas não têm sequer um amigo verdadeiro para confiar. E aqui entra o papel da igreja, ser família. Em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 46, vemos a igreja primitiva vivendo em comunhão, repartindo o pão, orando juntos, cuidando um dos outros. Não era apenas uma reunião religiosa, mas uma família espiritual. Quando a igreja volta a ser família, ninguém precisa buscar consolo em máquinas, porque encontrará irmãos que oram, líderes que aconselham, amigos que choram junto. A igreja, ela precisa e deve ser a voz profética deste mundo. O mundo está cheio de vozes, vozes que incentivam o pecado, que banalizam a vida, que dizem: se não está feliz, desista. Mas a igreja tem que ser a voz contrária, a voz profética que anuncia: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Profetizar não é apenas falar sobre o futuro, é proclamar a vontade de Deus no presente e declarar que há esperança onde o mundo só vê desespero. É pregar que existe perdão onde o inimigo diz que não há saída. É anunciar que há vida abundante em Cristo, onde o diabo sussurra morte. Não podemos deixar que o inimigo continue roubando vidas por causa da nossa omissão. Cada jovem perdido que busca respostas em uma máquina é um grito para a igreja se levantar. Cada tragédia é um alerta para que voltemos ao nosso chamado original, ser sal da terra e luz do mundo. Se a igreja se esconde, o mundo fica em trevas. Se a igreja se cala, as máquinas falam.
Mas quando a igreja se levanta, as trevas recuam, porque a luz de Cristo brilha através de nós. Muitas vezes, quando ouvimos histórias tristes, como a desse jovem americano, pensamos: isso é problema da igreja, isso é responsabilidade dos pastores, isso é função dos líderes. Mas a verdade é que cada cristão é chamado a ser exposto. A igreja ela não é um prédio, não é apenas um culto de domingo. A igreja somos nós, cada um de nós, espalhados pelo mundo como testemunhas vivas de Cristo, em um mundo cercado por trevas, trevas de solidão, de depressão, de vozes que incentivam a morte. Cada cristão é chamado a brilhar. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz que fomos chamados para ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso significa que você, jovem cristão, pode ser a única Bíblia que um colega da escola vai ler. Você pode ser a única pregação que um vizinho vai escutar. Você pode ser a única demonstração de amor verdadeiro que alguém vai conhecer. Muitos jovens hoje não precisam apenas de palavras, mas de gestos concretos. Jesus nos ensinou em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor precisa ser prático. Um abraço em quem está chorando, uma mensagem de encorajamento para quem está sumido, uma oração sincera para aquele que está em crise, uma escuta atenta para quem só precisa desabafar. Talvez para você isso pareça pequeno, mas para quem está no fundo do poço, pode significar tudo. Querido irmão, querida irmã, a geração atual está mergulhada em vozes falsas, em conselhos frios, em ilusões digitais. Mas Deus te colocou exatamente nesse tempo, essa geração, com o propósito, ser luz, ser sal, ser testemunha de Cristo. O jovem americano dessa história não encontrou alguém que estendesse a mão a tempo. Mas quantos outros ainda podem ser alcançados se você decidir hoje responder ao chamado? Não espere apenas que os líderes façam. Não espere apenas que a igreja como instituição se mova. Seja você essa resposta. Até aqui temos falado sobre os perigos da solidão, sobre a frieza da tecnologia e sobre a responsabilidade da igreja e cada cristão. Agora precisamos olhar para você, que talvez esteja sofrendo. Talvez você mesmo, que assiste a este vídeo, esteja carregando dores que ninguém imagina. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro sua alma grita. Pode até ter pensado em desistir, pode até ter buscado respostas em lugares errados, mas eu quero te dizer algo. A sua vida tem valor para Deus. A vida é um dom de Deus. O inimigo, ele tenta de todas as formas roubar a esperança. O Senhor Jesus, Cristo, conhece a sua dor. Nele, em Cristo, há esperança. O Senhor diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Deus tem planos de paz para você, planos de futuro, planos de vida. Não desista. Não se renda às vozes de morte. Há um Deus vivo que te ama e que pode mudar a sua história. Se você não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie, não espere amanhã. Hoje é o dia de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Basta abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Entra na minha vida, muda a minha história, me dá esperança e vida eterna. Te convido a acompanhar comigo agora esta oração. Senhor, eu oro por cada pessoa que escuta essa mensagem. Oro por aqueles que estão feridos, sozinhos, desesperados. Oro também pela tua igreja, para que desperte e seja sal e luz nessa geração. Senhor, que a tua voz de vida supere todas as vozes de morte. Que o teu amor aqueça os corações frios. E que muitos encontrem em ti a salvação, a esperança e a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, a verdadeira resposta não está em máquinas, não está em filosofias, não está em vozes humanas. A resposta está em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para te dar vida em abundância. Não importa quão escuro esteja o seu caminho, se Cristo entrar na sua vida, a luz brilhará novamente. Receba esta palavra, compartilhe essa mensagem e seja também um mensageiro da esperança, porque a inteligência artificial pode até responder, mas somente Jesus Cristo salva. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.